Oi, oi! Para você que é novo e nova por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa tribo, essa comunidade aqui de profissionais que estão unidos em prol de um mesmo objetivo, que é trazer visibilidade e valorização para nossa área através dos nossos resultados individuais. Meu nome é Elisandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de capacitação para profissionais de recursos humanos. E minha missão aqui com vocês, então, é tornar de fato a atuação de vocês no recursos humanos uma atuação muito mais estratégica, generalista, realista e prática, que é também de extrema relevância. Tudo bem? Quem é novo aí, então, seja bem-vindo. Espero que assim que continue conosco por muito tempo. Tudo bem? E vamos ao nosso conteúdo de hoje, que é o jeito errado de usar a gestão por competências no RH. Quero relembrar você aí por que somente 5% dominam essa técnica. Porque para eu falar o jeito errado, você tem que entender por que tão pouca gente acaba fazendo isso certo, por que tão poucos profissionais de RH dominam a gestão por competências de fato, né, a implantação dela. Então, relembrando esses pontos, por que pouquíssimos profissionais sabem? Primeiro, porque a gente não aprende isso na faculdade da maneira completa. Então, sim, na faculdade, muitas das vezes a gente vê sobre gestão por competências, mas de uma maneira muito mais superficial, de uma maneira muito rasa. Então, a ideia da faculdade, por exemplo, é passar para você o conceito da gestão por competências, passar para você os benefícios, passar para você o quanto aquilo é relevante, passar para você a teoria por trás daquilo. Mas você não acaba se aprofundando no jeito prático de se fazer aquilo. Então, não existe na faculdade, no ensino formal, de uma maneira geral, e eu estou incluindo aqui, inclusive, pós-graduação, MBA, uma abordagem prática do assunto de forma a ser ensinado a forma correta e completa de aplicar a gestão por competências na prática. Então, o que acontece é que a maior parte dos profissionais tem uma rasa visão do que é a gestão por competências e acabam não conseguindo colocar isso em prática e errando ali no momento da implantação porque não sabem como fazer do jeito certo e do jeito completo. Tudo bem? Então, esse é um dos motivos, a gente não aprende isso. Segundo motivo é que a gente tende a subestimar esse assunto. Acho que muito pelo fato da gente não aprender isso de forma completa, a gente tende a subestimar, achando que a gestão por competências é muito simples, é muito fácil, que a gestão por competências é muito tranquila, que é só eu colocar competência no meio das coisas. Ah, minha gente, gestão por competência é muito simples, é só colocar a competência no meio das coisas que eu já faço, é eu incluir as competências, mas na verdade não, né? Na verdade não é isso. Então, como eu subestimo, eu acabo não indo atrás do jeito correto de se fazer e eu acabo cometendo vários erros nesse processo de implantação. E é aí que eu então não me encaixo, não me enquadro nesses 5% de profissionais que dominam de fato essa técnica. Porque se eu estou deixando passar algum detalhe, se eu estou implantando aquilo pulando alguma etapa, se eu estou usando alguma coisa errada ali naquele processo de implantação, então eu não domino aquilo. Entendem? Então, esses são os motivos principais. Eu espero que você consiga fazer parte, de fato, desses 5%, né? E como não cometer esses erros. Então, sim, existe um jeito errado de se implantar. Muitos dos profissionais têm essa consciência da gestão de pessoas por competências, porque é um assunto muito difundido na atualidade. Então, aonde quer que a gente passe, a gente encontra conteúdos relacionados à gestão por competências. Alguém nos diz isso, um professor, né? Na própria faculdade, como eu disse, a gente vê sobre isso de uma maneira mais geral. Também a gente lê algum livro sobre, a gente vê alguma live sobre, a gente pesquisa sobre, lê algum artigo sobre, e aí o que a gente acha? A gente acha, então, que a gente já sabe sobre aquilo, que aquele assunto é aquilo ali. Quando na verdade não é. E aí as pessoas tentam implantar e acabam cometendo vários erros nesse caminho. Então, existe sim um jeito errado de implantar. E por que eu tô falando isso? Eu tenho milhares de alunos, milhares mesmo,
no total, assim, acho que eu posso dizer que a gente tem quase 4.000 alunos. Então, vamos colocar aí milhares de alunos mesmo, tá? E dentre esses alunos, algo recorrente que eu vejo acontecer é que quando eles pegam algum conteúdo meu relacionado à gestão por competências, principalmente os eventos gratuitos, que é onde a gente aprofunda mais no assunto, esses alunos me relatam o seguinte: Elis, depois que eu entendi de fato o que é gestão por competências, pelos seus conteúdos, pelos seus eventos, eu percebi que o que eu estava fazendo estava errado. E aí muitos deles, antes de saber, chegavam em mim, por exemplo: ah, Elis, aqui onde eu trabalho, eu faço a gestão por competências. E aí, o que que eu faço? Eu gosto de fazer, principalmente nos meus clientes também. Quando eu chego em algum cliente que já tem ali algum RH interno, e aí eles já dizem assim: não, aqui a gente já faz gestão por competências. E aí eu falo: nossa, que bacana. Legal, posso dar uma olhada no que vocês estão fazendo? E aí eu sempre gosto de dar uma olhada mesmo no que está sendo feito, até para eu ter essa consciência de um ponto de partida, né? De onde eu parto ali o meu trabalho. E o que acontece na maior parte dessas auditorias, né, que eu faço, quando eu tento entender melhor o que está sendo feito, é que eu percebo que muitos dos erros, eles são os mesmos. Eles são erros que se repetem e acabam inviabilizando, então, o processo de gestão por competências. Ele acaba ficando errado, né? E aí, enfim, é uma pena, porque tudo que está sendo implantado ali não está dando o retorno que deveria estar, não está dando o resultado que deveria dar. E aí, óbvio que a gente faz todo esse trabalho, se é meu cliente, todo esse trabalho de consertar, né, digamos assim, aparar essas arestas, refazer alguns pontos e deixar de forma correta. E se for meu aluno, então a gente orienta a forma correta de se fazer e eles então podem ter essa oportunidade de mudar a forma que eles estão fazendo. E quais são esses erros, então, na implantação, esse jeito errado de se fazer, que são esses erros mais comuns, que tendem a se repetir de uma maneira muito comum entre os profissionais. Primeiro desses erros é usar a gestão por competências somente em por exemplo, subsistema de RH. E aí, o que que eu vejo? Elisa, aqui a gente tem gestão por competências. Como eu vou ver, na verdade, utiliza-se as competências no recrutamento e seleção, por exemplo, que é o mais comum da gente encontrar em empresas que usam as competências, né? Quando a gente vê empresas usando as competências, normalmente é no recrutamento e seleção. E aí eu falo, bacana, realmente, você tem um processo de recrutamento e seleção por competências. Porém, você não pode afirmar que você tem um processo, né, uma implantação de gestão de pessoas por competências. Porque a única coisa com base nas competências que você está fazendo hoje é o recrutamento, é a provisão de recursos humanos, que é um dos pontos do RH, uma das partes da gestão das pessoas dentro da empresa. Agora, não dá para afirmar que existe, então, competência na gestão das pessoas. Por quê? Porque vários outros itens da gestão das pessoas não estão utilizando as competências. Então, é como se eu estivesse pegando um único subsistema, colocando as competências, e ele está funcionando de uma maneira isolada. Ele não está conversando com o resto, porque ele está usando uma metodologia que o resto não usa. Então, é basicamente como se eu tivesse isolado esse subsistema, ele funciona ali dentro dele mesmo, mas o resto está separado, é como se fosse um outro RH, né? Então, não funciona muito bem dessa forma, tá? Não funciona. Pode ser que seu recrutamento esteja indo bem, isso já é um ótimo indicativo, né? Tem que começar por algum lugar, e que bom que você está começando por algum lugar, mas é importante ficar com essa consciência, né? De que eu tenho consciência de que o que eu tenho hoje é uma parte, não é ainda o todo, não é ainda a totalidade do que deveria estar sendo feito, tudo bem? Segundo erro, então, é copiar modelos prontos de empresas que já têm a gestão por competências. Então, às vezes a pessoa fala assim: ai, o meu colega trabalha numa empresa que tem gestão por competências. Então eu vou. E a gente é do mesmo ramo. O meu colega trabalha no mesmo ramo que a minha empresa. Então, eu vou pedir para o meu colega me enviar o material que ele tem, que ele já fez. O mapeamento das competências dele, a descrição dos cargos, os formulários de avaliação de desempenho, os critérios de promoção e progressão, a tabela salarial. Vou pedir para ele me enviar tudo. E aí, pronto, eu posso dizer que eu também faço gestão por competências, porque eu estou usando um material
que foi criado com base na gestão por competências. E se a gente for parar para pensar essa lógica, até que é uma lógica que faz sentido, né? Eu nem vou julgar essa pessoa que acha isso, porque até faria sentido se a gente fosse pensar numa maneira mais crua. Se eu estou usando um material que foi feito com base na gestão por competências e é o mesmo ramo de empresa que a minha, ou pelo menos é parecido e eu só dei uma adaptada, então eu estou fazendo gestão por competências, né? Porém, existe um grande erro aí. Uma das principais características da gestão por competências é justamente o fato de que ela é customizada. Então, o principal benefício, a principal beleza da gestão por competências é porque esse método foi criado para que você possa customizar 100% para a realidade daquela empresa. E é por isso que ela se torna tão assertiva. E é por isso que ela se torna tão profissional. Porque de fato você vai estar deixando tudo redondo para a realidade daquela empresa. Se você copia isso de outra empresa, você está perdendo completamente esse benefício, ignorando completamente essa grande função da gestão por competências, copiando algo que não foi feito para a sua empresa. Então, mesmo que o outro cargo seja a mesma nomenclatura de cargo que o meu, então, por exemplo, estou copiando o mapeamento de competências dessa outra empresa. Então, eu peguei o cargo de analista de recursos humanos dessa outra empresa e comparei com o cargo de analista de recursos humanos da minha empresa. Peguei as competências mapeadas lá e repliquei aqui para o analista da minha empresa. Os dois são RH, os dois são analistas, então são as mesmas competências, mas na verdade não. Mesmo quando a gente tem dois cargos com a mesma nomenclatura, não significa que esses cargos são iguais. E muito provavelmente eles não vão ser. Por quê? Porque o simples fato de eles estarem dentro de empresas diferentes já diferencia muito esses cargos. Porque apesar de às vezes eles executarem a mesma atividade fim, eles executam de formas diferentes, utilizando algumas técnicas diferentes, utilizando alguns processos diferentes. E é impossível a gente encontrar cargos, ou quase impossível, que executam exatamente as mesmas coisas. Normalmente, numa empresa vão ter atividades a mais ou atividades a menos, porque numa empresa a hierarquia é diferente, tem um gerente ou não tem um gerente, tem um estagiário, não tem um estagiário, então essas atividades são distribuídas de formas diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer é que você não vai ter mapeado as competências em cima do cargo real da sua empresa. Então, ali podem ter coisas que não são necessárias ser avaliadas para aquele cargo e que estão lá e você vai avaliar, porque na verdade para o outro cargo era necessário, mas para o seu não é. E vice-versa, às vezes alguma coisa importante de avaliar para o seu cargo não vai estar lá, porque não estava no cargo do seu colega. E você copiou. Além disso, tem uma outra característica muito grande da gestão por competências, que é pensar que aquele colaborador ou aquele candidato, ele está encaixado não somente em um cargo, mas ele está também encaixado em uma empresa. Então também tem toda uma sistemática a ser feita de mapeamento de competências com base na empresa, com base na cultura da empresa, que são as competências organizacionais. E muito do que é avaliado, critérios de promoção e progressão, são utilizados também esses fatores organizacionais. E se você copiou isso de outra empresa, você está completamente anulando esse fator de que empresas diferentes são ambientes organizacionais diferentes, formados por grupos diferentes, cabeceados por líderes diferentes e que claramente vão ter culturas diferentes, valores diferentes, coisas diferentes a serem reforçadas ou incentivadas. Então, sim, é necessário que você saiba fazer. É aí que está o diferencial entre os profissionais que estão nesses 5% e os que não estão. Esse é o grande diferencial. Os que não estão não dominam como fazer. Eles ficam procurando atalhos para implantar. Eles não sabem como fazer sozinhos, então eles precisam de atalhos. Eles precisam de coisas prontas. Eles precisam de coisas mais receita de bolo, senão eles não conseguem fazer. E a diferença é que esses 5% de profissionais que dominam, eles sabem fazer.
Pode colocar eles em qualquer ambiente organizacional, pode colocar eles em qualquer ramo de empresa, em qualquer nicho de empresa, em qualquer tamanho de empresa, em qualquer cultura organizacional, que eles vão saber executar a gestão por competências, porque eles sabem fazer, eles conhecem a técnica e por isso eles vão sempre fazer adaptados a cada ambiente organizacional. E essa é a forma correta de ser feita. Então, tá aqui um grande erro que muitos profissionais cometem no momento de implantação. Querer um atalho, querer uma coisa mais fácil, querer uma coisa pronta, querer um Ctrl+C, Ctrl+V. E, infelizmente, se você quer fazer parte dos profissionais que fazem isso de forma correta e completa e que, obviamente, tem um benefício com isso, tem uma contrapartida com isso, que é a sua valorização, que é ser visto como um profissional diferenciado, que é de fato ser diferenciado, que é dominar a metodologia mais atual do mercado, que é saber se posicionar e fazer isso em qualquer ambiente organizacional. Se você quer isso, então não dá para fazer esses esqueminhas aqui. Terceiro erro é não mapear as competências em cima das informações corretas. Pensa comigo. Você até pode saber ou né, ter estudado como mapear as competências, mas você usar como base para suas competências as informações erradas. Então, tudo que você mapear dali para frente vai ser, vão ser informações não reais, vão ser informações erradas. E tudo que você implantar em cima dessas competências, tudo que você implantar usando essas competências, então vou fazer o meu recrutamento com base nessas competências, vou fazer a minha avaliação de desempenho com base nessas competências, vou fazer o meu plano de cargos e salários com base nessas competências, vou fazer o meu treinamento com base nessas competências. Tudo que você fizer com base nelas vai estar sendo construído em um chão de areia. Por quê? Porque elas não são confiáveis. Porque você não mapeou em cima das informações corretas. Então, eu ouso dizer que o principal erro da gestão por competências é não mapear competências da forma correta. Porque se eu mapeio. Porque olha só. Se toda a base da gestão por competências são as competências e eu mapeio as competências erradas, significa que todo o resto que eu estou fazendo está errado. Eu inviabilizo todo o resto. Olha como isso é sério. Olha como isso é importante. Olha como isso é relevante. Eu perco tudo que eu faço para frente. Então, o que eu quero dizer para vocês é: use primeiro. Quais são as informações que eu uso como base para o meu mapeamento de competências? Então, vamos lá. Para o mapeamento das competências técnicas e organizacionais de cada cargo, eu uso a descrição do cargo. Então, antes mesmo de eu saber mapear competências, eu tenho que saber fazer uma descrição de cargos da forma correta. Porque se eu uso essas informações da descrição de cargos em uma descrição de cargos que está desatualizada, em uma descrição de cargos que foi feita de forma incorreta, eu posso saber mapear competências do jeito melhor do mundo, da forma mais certinha do mundo, que vai estar errado o meu mapeamento. Por quê? Porque a informação que eu estou usando está errada. Então, primeiro você precisa saber de onde tirar essa informação, como fazer essa informação da forma correta, porque se ela estiver incorreta, você que tem que consertar antes de mais nada. E de onde eu tiro as informações, então, para mapeamento das competências organizacionais? Da identidade organizacional, que normalmente é missão, visão, valores, cultura, filosofia, propósito, identidade. Ok? Então, eu também preciso conhecer a empresa e pegar essas informações para poder mapear as competências organizacionais. Se eu estou mapeando em cima de uma missão, visão e valores que estão desatualizadas, que foram feitas de forma que não caracterizam de fato o que acontece dentro da empresa, então eu também estou fazendo o mapeamento errado. Também ele não vai me servir para nada depois e tudo que for feito com base nele não vai servir para mim, não vai dar resultado. Então, primeiro eu preciso saber extrair essas informações corretas, fazer uma descrição de cargos correta, fazer uma atualização da descrição de cargos correta, fazer uma missão, visão e valores de forma correta, atualizar missão, visão e valores da forma correta. Aí sim, eu vou para o meu segundo desafio, que é mapear as competências da forma correta. Tá vendo como são várias nuances e por isso que muitos profissionais caem em vários desses erros.
Vão mapear uma competência, pegam lá uma descrição de cargos que estão há anos sem atualizar, ou que foi feito de uma forma completamente errada, ou superficial, ou utilizando a técnica de coleta errada. Aí não adianta. Tudo bem? Quarto erro que acontece muito é a maioria dos profissionais não mapearem as competências pensando no que de fato é primordial para o cargo, e sim no seu achômetro. Então, é no momento do mapeamento de competências eu não saber mapear competências. E aí, o que, que eu faço? Achômetro. Olhando aqui para esse cargo, eu acho que ele vai precisar da competência comunicação. Eu acho. Acho que super precisa. Olha, dando uma olhada aqui por cima nessas atividades, assim, conhecendo esse cargo como eu conheço, eu acho que precisa da competência atenção. Muito do mapeamento de competências é feito assim. E a gente luta tanto contra a subjetividade, né? Eu falei para vocês que um dos grandes papéis da gestão por competências é justamente acabar com essa subjetividade. E aí você, no momento do seu mapeamento, usa a sua subjetividade para mapear? Aí não faz sentido, né? Você está combatendo algo com esse mesmo algo. Então você não está conseguindo travar uma luta contra a subjetividade. Você também está sendo subjetivo. Então, existe técnica para mapear comportamento, para mapear competência, para mapear competência técnica, comportamental, organizacional, não é no achômetro. Se você hoje utiliza o achômetro, o que você acha, ou o que o líder acha, então você está fazendo do jeito errado. Então, você está, inclusive, prejudicando o seu processo, que é o que mais combate a subjetividade, e você está usando a subjetividade para implantar ele. Perfeito. Quinto erro é parar o mapeamento cedo demais. Então, muita gente sabe olhar o cargo e usar a técnica correta para mapear o que é primordial para aquele cargo. Muita gente sabe fazer isso, tá? O que é o erro? É parar por aí. É olhar a descrição de cargo, é olhar a missão, visão e valores e definir o que é de primordial tecnicamente e comportamentalmente para aquele cargo. E parar por aí. Por que isso é um erro? Porque ficou incompleto. O mapeamento de competências não é só isso, ele tem muito mais do que isso. Então, se eu paro por aí, eu também estou inviabilizando o meu processo de mapeamento. Eu também vou ter problemas na utilização dessas competências depois. Então, eu preciso saber a forma correta de implantar, mas eu também preciso saber a forma completa de implantar. Porque muita gente faz as coisas que faz certinho, mas não faz tudo que precisava ser feito. Pula etapas, deixa de fazer coisas. E isso também acarreta em erros. Então, tem gente que faz errado e tem gente que faz certo, mas incompleto. E o que é que tem a mais, Elis, além de olhar para o cargo e saber mapear o que é de primordial para aquele cargo tecnicamente e comportamentalmente? Nós temos várias outras etapas depois, como, por exemplo, definição dos grupos de similaridade, agrupamento das competências mapeadas em grupos de similaridade naquele cargo, com objetivos específicos para aquele cargo, definição dos graus do mapeamento de competências dos grupos de similaridade. Então, tem todo esse processo que vocês vão entender um pouco mais sobre o que é cada um desses pontos no mini curso Gestão por Competências. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês agora é que existe muito mais. Existe muito mais do que isso. Para tornar de fato essas competências menos subjetivas, tornar essas competências mais objetivas, mais mensuráveis e melhor utilizáveis em todos os outros processos. Então, para você utilizar na avaliação de desempenho, você precisa dos graus. Para você utilizar no recrutamento e seleção, você precisa dos graus. Para você utilizar lá no seu plano de cargos e salários, você precisa dos grupos de similaridade. Então, você precisa desses componentes para utilizar, inclusive, em outros componentes da sua gestão. Perfeito? E o sexto e último erro é não utilizar os indicadores de competências, o que acaba deixando esse processo de mapeamento de competência subjetivo.
Então, se eu paro por ali e não defino graus, grupos de similaridade e indicadores, eu estou também contribuindo para a subjetividade. Porque a competência por si só, isolada e sozinha, ela é subjetiva. Esses outros pontos, eles vêm depois justamente para tirar a subjetividade dessa competência e trazer uma mensuração para essa competência e uma objetividade na análise. Então, se eu olho para uma competência comunicação para mim é uma coisa, comunicação para você é outra. Eu preciso dos graus, eu preciso dos grupos de similaridade, opa, trava-língua, e preciso dos indicadores. Para que aí então eu tenha competência de uma forma profissional a ser utilizada, de uma forma que traga credibilidade para as minhas ações. Se não, eu de novo estou somente contribuindo para a subjetividade com uma ferramenta que tem como principal intuito lutar contra a subjetividade, que é a gestão por competências. Tudo bem? Maravilha. Então eu quero só citar aqui, repassar rapidinho com vocês, os 3 principais erros de uma maneira geral que você que ainda não tentou aplicar a gestão por competências pode estar cometendo. Primeiro, ter um RH que eu chamo de RH Frankenstein. O que é um RH Frankenstein? Vocês já sabem qual é o personagem Frankenstein? É aquele personagem onde criou-se ali um ser com várias partes de corpos humanos. Então, a mão era de um corpo, o braço era de outro corpo, a cabeça de outro corpo, o tórax de outro corpo, as pernas de outro corpo, o pé de outro corpo, e aí foi costurando isso para criar um único ser ali. Só que a questão é que quem olha para o Frankenstein sabe que aquelas partes não conversam entre si. Elas não são do mesmo corpo, tá claro para quem olha. Tá claro que é um remendo, uma tentativa de fazer com que aquilo consiga unificar, mas aquilo não se unifica. Aquilo não conversa entre si. Não se alimenta, não tá na mesma linguagem, não é do mesmo corpo. E o RH Frankenstein é quando eu tenho um subsistema de cada jeito. E aí o que que acontece? Acontece que eles não conversam entre si e viram um RH Frankenstein, onde você acha que está criando um RH completo, que tem um monte de subsistemas ali implantado, um monte de projetos, só que na verdade esses projetos não fazem parte de um mesmo sistema, eles não conversam a mesma língua, eles não estão pautados numa mesma visão, eles não se retroalimentam, eles não têm a mesma metodologia. Então eu mesma já caí nesse erro. Quando eu estava começando, querer aquela sede, aquela vontade, ter um RH completo implantado. E aí o que que você faz? Você vai atrás de vários cursos diferentes, né? Você faz um curso de recrutamento e seleção aqui, e aí te ensina uma metodologia por competências. Aí você faz um curso de avaliação de desempenho ali, e te ensinam a fazer um formulário único para todos os cargos. Aí você faz um curso de cargos e salários ali, e eles te ensinam a fazer progressão e promoção só olhando a parte técnica. Aí você faz um curso de endomarketing ali, e eles te ensinam a fazer endomarketing somente pautado no marketing social. Aí você faz um curso de treinamento ali, e eles te ensinam a fazer treinamento sob demanda. E aí o que que acontece? Quando você implanta isso numa mesma empresa e tenta fazer com que essas coisas funcionem juntas, elas não funcionam. Porque elas nem conversam a mesma língua, elas nem têm o mesmo objetivo, elas não vão se alimentar, não tem jeito. Elas têm que estar pautadas numa mesma visão e numa mesma metodologia para funcionar como um organismo único, para fazer parte de um mesmo corpo. Um subsistema é um braço, é um pedaço de um sistema, que apesar de ele ter ali funções isoladas que funcionam somente dentro daquele subsistema, ele tem que estar encaixado naquele sistema, ele tem que fazer parte daquele sistema. Então, para isso, ele precisa conversar com outros subsistemas, para que isso seja um sistema que de fato funciona. Senão, você não está criando um sistema que funciona. E é aí que eu ouço muito isso aqui, ó. Elis, mas eu não sei mais o que que eu faço.
Eu tenho um monte de projetos implantados, eu estudo, eu implanto um monte de coisa, eu faço um monte de coisa, tem um monte de coisa implantada. Mas eu não tenho resultado. As coisas não andam, as coisas não acontecem, os líderes não valorizam, as pessoas não levam a sério o que eu faço, o resultado não vem, a rotatividade não diminui, o clima organizacional não melhora, eu não sei o que eu faço mais. E aí, quando a gente vai ver, exatamente esse o erro, é porque realmente as coisas que foram implantadas, elas são de visões diferentes, não seguem a mesma metodologia e não conversam a mesma língua. Então, dentro da gestão por competências, a gestão por competências veio resolver esse problema. A ideia é que todos os subsistemas conversem a mesma língua, que é a língua das competências, e tenham o mesmo objetivo, que é desenvolver competências nas pessoas e deixar o processo mais objetivo, um processo mais profissional, com foco tanto em resultado e quanto em pessoas. E aí todos os subsistemas conversam entre si. Eu uso a informação da avaliação de desempenho no meu plano de cargos e salários, eu uso a informação da avaliação de desempenho no meu planejamento de treinamento, eu uso as competências em todos os subsistemas, eu uso as informações da minha pesquisa de clima no meu treinamento, eu uso as informações do meu endomarketing no meu treinamento, eu uso as informações do meu recrutamento na minha gestão de desligamento. Eu consigo fazer essa conversa entre áreas, conversa entre projetos. E é aí que eles, de fato, começam a ter sentido e dar resultado. Outro erro cometido é a subjetividade, né? Que eu já falei muito, mas só para reforçar, se a gente não assume essa rédea de definir, então, como as pessoas vão ser geridas através dos nossos projetos de RH, essa gestão ela vai acontecer de alguma forma, e normalmente de forma subjetiva, onde cada líder faz do seu jeito. Então, isso é um grande erro. A gente precisa assumir esse papel de, então, definir a forma que as pessoas vão ser avaliadas, recrutadas, desligadas, treinadas, desenvolvidas, através dos nossos projetos de RH, e aí sim eu diminuo essa subjetividade, porque os líderes eles têm que seguir uma forma já ditada a ser feita. E o último erro é dar foco somente na parte técnica. A gente já falou muito sobre isso, mas a gestão por competências também vem resolver esse problema, que a parte técnica é importante, com certeza, e a gestão por competências, ela, inclusive, abraça as competências técnicas também, faz parte. Mas dar um foco somente na parte técnica no seu recrutamento, só olhar currículo, dar foco somente na parte técnica no seu treinamento, só treinar competências técnicas, dar foco somente na parte técnica no seu plano de cargos e salários, só promover pessoas pela técnica, pela experiência, pelo diploma. Isso tá errado, ok? Por quê? Porque a gente sabe que, de acordo com a pesquisa feita pelo G1, 9 em cada 10 colaboradores contratados pela parte técnica são demitidos pela parte comportamental, porque a gente sabe que o ser humano é uma totalidade, que tem não somente a parte técnica, mas também o comportamento, que inclusive é fator de facilitador ou atrapalhador de executar as atividades técnicas. Então está diretamente ligado, a parte comportamental está diretamente ligada ao resultado que a pessoa gera nas atividades do cargo dela. Então, é sim importante enxergar o colaborador, aquele ser humano que está ali como candidato, como colaborador, enfim, na sua totalidade. E é por isso que esse é um grande erro e que a gestão por competências também resolve. Ok? Muito obrigada a vocês por terem ficado comigo aí durante todo esse tempo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, gente!